tema da aula dessa manhã é o privilégio dos cristãos. Ser cristão é um privilégio, é um prazer, é uma bênção. Só o versículo 1 e 2, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amém, amados? Vocês podem sentar-se. Na última aula já tratamos um pouco sobre o autor dessa carta, que foi Judas, irmão ou meio-irmão de Tiago e meio-irmão do Senhor. Tratamos somente da primeira parte, no versículo 1, quando começa dizendo Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ali nós analisamos o termo Judas, o nome, o título dele, servo, e o parentesco, irmão de Tiago. Judas era um nome comum, há 2000 anos atrás, isso por causa do nome da tribo de Judá, da onde deriva o nome Judas. Servo, nós tratamos bastante sobre isso, ele não se apresenta como apóstolo, como bispo, pastor, mas como um simples servo do Senhor Jesus, e se apresenta também com o seu parentesco, irmão de Tiago, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, no início da igreja. Hoje, nós vamos prosseguir nosso estudo no restante do versículo 1 e finalizando no versículo 2. Todo livro, amados, ou toda carta, e todo livro até secular, pode-se dizer, segue um propósito, segue um objetivo. Sempre quando alguém vai escrever um livro, tem algo em mente, uma meta. A mesma coisa aconteceu aqui com relação a Judas. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo ao escrever o que escreveu. Isso porque a igreja da época estava sendo bombardeada por indivíduos que se diziam pastores, mas que viviam como demônios. Essa era a realidade da época. Se diziam enviados de Deus, mas eram embaixadores de Satanás, que estava perturbando a igreja da época. Se diziam pregoeiros da justiça, mas eram arruaceiros do inferno. E como tem isso hoje em dia? Homens, mulheres que tomam a frente de determinadas igrejas e, em vez de pregar a palavra, pregam sonhos, visões, revelações e tudo menos a palavra. Então, esses homens da época de Judas eram homens de moral baixa, que transformavam a graça de Cristo em libertinagem. Spurgeon já dizia no século XIX que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Olha que frase, amados. Um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. E esses falsos mestres ensinavam uma graça barata. Uma graça barata daquela que dizia que se já que fomos salvos pela graça mediante a fé, não importa como vivamos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Metamos a cara no pecado porque é pela graça que somos salvos. Eles ensinavam isso. Uma vez que a graça pode nos perdoar, diziam eles, qualquer pecado, não importa o que façamos, a graça é mais abundante do que o pecado em si. Isso é uma deturpação do Evangelho. Dessa maneira, esses falsos mestres transformaram a graça de Deus numa desculpa para cometer todo tipo e sorte de iniquidade e perversão. E essa heresia se alastrou por toda a história da igreja e é ensinada ainda hoje em muitos púlpitos, infelizmente. Mesmo em nossos dias, existem muitos que em seu coração negociam o perdão de Deus e que tornam a graça de Deus numa desculpa para pecar. Então, essa carta foi escrita como uma advertência para que estejamos vigilantes em relação a pastores infiéis, estejamos atentos em relação a mestres do engano ou enviados de Satanás. Porque, como já disse na aula passada, todo falso mestre tem uma boa oratória, fala bem, muitas vezes tem um português afinadíssimo, não peca na língua materna,
mas por trás de todas essas qualidades humanas está um engano. Então, esses homens eram imorais em seu comportamento, apóstatas em sua fé e hereges em sua conduta. E assim como Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, nós não temos um livro intitulado Atos dos Apóstolos, Judas agora vai escrever sobre os Atos dos Apóstatas. Apóstatas, aqueles que desviaram-se da fé e também desviam outros da fé. E nessa carta podemos identificar facilmente um falso pastor. Nessa carta de Judas eu te aconselho a estar lendo constantemente, enquanto formos dando esse estudo, nós podemos identificar facilmente um falso obreiro, um falso cristão, e que Deus nos guarde desse mal. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a andar segundo a pegada dos apóstolos e não dos apóstatas. Amém? Agora, para quem Judas escreveu essa pequena carta? Para quem? Qual foi o remetente? Quem que recebeu essa carta? Ele diz aí no versículo 1. Ela foi enviada aos chamados, aos amados em Deus Pai e aos guardados em Cristo Jesus, como está na parte B do versículo 1. Ou seja, amados, essa carta, ela foi enviada para mim e para você. É para nós que Judas escreveu. Por mais que ela tenha sido direcionada na época para aquele povo, mas toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa. E ela chegou até nós. E é um documento preciosíssimo que nos ajuda em nossa caminhada. Ela foi enviada para nós que tememos ao Senhor, que amamos a Deus e que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Os destinatários de Judas não são identificados por sua localização geográfica, mas por sua posição espiritual. E graças a Deus por isso. Irmãos, o cristão, ele é chamado pelo Espírito Santo. Ele é um amado por Deus Pai. E ele é guardado por Jesus Cristo. Olha que tríplice privilégio. Bênção. Vejamos em detalhes, então, amados, esses três privilégios do cristão. Primeiro, o cristão foi chamado pelo Espírito Santo. Os chamados são aqueles que, ouvindo o convite gracioso de Deus para a salvação, reagem com uma fé genuína. Porque como crerão se não há quem pregue? A fé vem por ouvir. E quando a pessoa ouve a palavra, ela é convencida pelo Espírito Santo quando ela se deixa convencer também. Podemos identificar inicialmente algumas chamadas na vida do crente. Primeiro, ele é inicialmente chamado pelo Espírito Santo para a conversão. Amados, ninguém pode se converter sem a ação direta do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, mas que é recebida o quê? Pela fé. Deus chama através da pregação do Evangelho. E o homem, ao crer, ao ouvir o Evangelho sendo pregado, ele é salvo. Deus é o autor da salvação. O homem é responsável por ser salvo. Deus fez tudo para salvar o homem. Mas o homem precisa tão somente receber pela fé a salvação concedida por Deus. A eleição é obra de Deus com base na presciência de Deus. Mas o homem precisa confirmar a eleição recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. D.L. Moody, evangelista do século XIX, ele não entrava muito nessas questões doutrinárias, até hoje tão polêmicas, como arminianismo ou calvinismo, um assunto que para muitos não entendem. Um dia ainda vamos dar uma explicação melhor, mas a oração constante de Moody era: Senhor, salva os eleitos e elege mais alguns. Senhor, salva os eleitos, mas elege mais alguns. Ou seja, ele estava dando uma pincelada tanto no arminianismo como no calvinismo da época. Porque uns dizem que Deus salva soberanamente sem a pessoa querer ou não. O outro diz que a pessoa tem que decidir, tem que escolher, tem que tomar uma posição. E esse é um fato. Como crerão se não há quem pregue? Então, quando o homem é chamado por Deus, acontece algo sobrenatural em sua vida. Isso porque a Bíblia diz: primeiro, ele se torna uma nova criatura.
2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo, ele é transportado de um reino para o outro, né? Como diz lá em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma mudança radical da treva para a luz. Isso é o que acontece com o chamado em Cristo Jesus. Terceiro, ele é chamado também na morte espiritual para a vida espiritual. Como diz Efésios 2, 1 e 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em quarto, ele é também chamado para uma vida de santidade. Então são coisas que acontecem na vida daquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a sua maneira de viver. Quinto, ele é liberto também do poder do pecado para uma vida de santidade. Ele sai do império da ignorância para o conhecimento de Deus. Ele é chamado do egoísmo, da avareza e do amor ao dinheiro para a generosidade cristã. São mudanças radicais que acontecem na vida do cristão, pois conversão que não passa pelo bolso é uma salvação também questionável. Sendo assim, os crentes a quem Judas se dirige foram tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Mais um ponto. Segundo, o cristão é também um amado em Deus Pai. Primeiro, ele é chamado pelo Espírito Santo, amém? Segundo, ele é amado em Deus Pai. No versículo 2 aí, parte B. Em outras versões, em vez de amados em Deus Pai, está santificados em Deus Pai. Mas a tradução mais fiel é essa: amados em Deus Pai. O amor de Deus, amados, por nós, é um amor incondicional. É um amor eterno. É um amor ilimitado. O amor dele por mim e por você independe de nossas virtudes. Independe de nossas obras, nossos jejuns, nossas orações. Ele nos ama não porque viu qualidades e virtude em nós, pois não temos, humanamente. Ele nos ama, somos amados em Deus Pai. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece muitas vezes. Não se sentir amado. Não por duvidar do caráter de Deus, mas quando se olha para dentro de si mesmo e vê tantas irregularidades, tanta coisa que tinha que se fazer e não se faz, tanto erro. Se a Bíblia diz que nossas justiças, amados, são como trapos de imundícia, o que será das nossas injustiças? Se aquilo que é bom já é ruim, imagine o que é ruim em si. Nós o amamos simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor a Ele é apenas o quê? Um reflexo do amor dele por nós. Olha o que diz 1 João 4,16. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E esse amor de Deus por nós, quando diz que nós somos amados em Deus Pai, esse amor foi provado na cruz do Calvário. É um amor não de palavras, de língua, mas de obra e em verdade. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra é linda. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como eu já disse, não nos sentimos muitas vezes amados, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus nos amou desde a eternidade, amados, porque Ele amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Me faz me lembrar de um hino muito lindo, que diz: o amor azul, o mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom, o frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Aí tem uma estrofezinha que diz: Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu o amarei para sempre, e eu o amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu o amarei para sempre, e eu o amarei para sempre. Essa é a realidade. Ele nos amou não porque viu em nós virtudes, mas a despeito de sermos errantes muitas vezes. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Isso é desculpa para pecar, não. Isso nos envergonha, muitas vezes nos constrange, sabendo o quão grande é a obra a ser feita, e muitas vezes ficamos aquém do que se deve fazer. Não fazemos. Os pecados de omissão provavelmente são maiores do que de comissão. Ou seja, o que deixamos de fazer, muitas vezes, é maior do que aquilo que fazemos de errado. Terceiro, amados, o cristão é também um guardado por Jesus Cristo. Aí no versículo 1 ainda. Ele é chamado pelo Espírito Santo, amado por Deus o Pai, e ele é guardado em Jesus Cristo. O cristão não é apenas chamado, mas também guardado. Ele não é simplesmente amado e chamado, mas também é um protegido pelo Senhor do Universo. Que proteção nós temos, amados? Os sinônimos dessa palavra são preservados, cuidados, protegidos. O cristão jamais fica só. Ele nunca está sozinho. Nunca. Mesmo se ele estiver dentro de uma solitária, preso por pregar o Evangelho, ou preso por ter cometido algum crime, mas depois tenha vindo a se arrepender, Jesus está ali com ele. Mateus 28, versículo 20, o Senhor Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja dia de sol, seja dia de chuva, seja nos dias de enfermidade, seja nos dias de saúde, seja em tempos de prosperidade, seja em épocas de adversidade, como temos visto atualmente, Ele está contigo. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Jesus Cristo é sempre sentinela da sua vida e companheiro do seu caminho. Nessa carta, Judas diz que Deus tem guardado os anjos caídos e os apóstatas para o julgamento. Estão sendo guardados para um fim terrível, mas diz também que Deus guarda os seus escolhidos, protege os seus eleitos e os conduz à glória. Esse é um privilégio que o cristão tem. Agora, em que sentido nós somos guardados por Deus? Ou em que sentido somos guardados por Jesus Cristo? Será que somos guardados do sofrimento? Será que somos guardados do luto, da crise, da doença? Será que nós somos guardados das tempestades da vida que sempre estão nos acometendo? Será que somos guardados do desemprego, da calúnia, da difamação ou até da morte? Será que o crente, ele é um blindado e protegido de todas as intempéries da vida? É claro que não. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 2, que o mesmo acontece ao justo, como também ao ímpio. O ímpio bate o carro, não bate? O crente também bate o carro. O ímpio morre de câncer, muitos crentes também morrem de câncer. O ímpio tem problemas financeiros, o crente também tem problemas financeiros. O ímpio tem cunhado mala. O meu é bênção. Os meus cunhados.
O crente também tem cunhado mala, né? O ímpio tem sogra mala, o crente também tem. Eu tenho uma sogra que é uma bênção, mas tem irmãos que só Jesus, tem sogras que são, né, enviadas do cão, mas tem que orar por ela. Então, qual o significado de sermos guardados em Cristo Jesus? Esse significado de guardados aqui. Em que sentido o crente é guardado por Jesus? Amados, somos guardados da condenação final. Somos guardados do inferno eterno, que não é conto da carochinha. Somos guardados do poder do diabo. Porque, a bem da verdade, se o diabo pudesse, ele já tinha parado com esse culto aqui. Tinha impedido cada um de estar aqui, mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha aí, o diabo não pode tocar um servo de Deus. Duas verdades se destacam aqui. A primeira é que o crente não pode viver na prática do pecado. Ele é nascido de Deus. Ele teve um coração transformado, os pensamentos mudados e toda a sua vida impactada. O cristão nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo, ele tem novos pensamentos, novos sonhos, nova vida, um novo falar, um novo pensar, um novo agir e até, por que não dizer, um novo reagir. O crente não vive na prática do pecado. O crente e o pecado, eles podem até se encontrar de vez em quando, o bom é que não se encontrem, mas nunca conseguirão conviver de maneira harmônica. Eu não sei quem disse isso, mas é interessante. A segunda verdade desse versículo é que o crente é guardado do maligno. Estou falando do versículo de 1 João 5,18, que aí estamos estudando essa epístola e ainda vamos chegar mais à frente lá na sede. O crente é guardado do maligno. Mais uma vez, em que sentido o maligno não nos toca? Será que somos guardados da tentação? Não, não somos guardados. Não somos guardados da tentação, mas somos tentados diariamente a pecar. Mas tentação não é pecado. Ceder à tentação é que constitui-se pecado. Agora, é fato que somos guardados do poder do diabo. No entanto, o diabo é mais forte do que nós. Sabia? Os demônios são mais fortes do que nós, humanamente falando. Lembra do endemoniado gadareno? A força daquele homem era sobrenatural, algo fora do normal. Ele tinha uma legião de demônios no corpo dele. E as pessoas prendiam ele com cadeias e ninguém conseguia, ele quebrava tudo. Olha a força dos demônios. Mas quando Jesus entrou na vida do gadareno, os demônios saíram correndo. Deixaram ele só, sóbrio, lúcido, um homem que andava pelado, um homem que andava se cortando. E isso não ficou só para a época de 2000 anos atrás, não, amados. Ainda há pessoas totalmente oprimidas por demônios, pessoas que se cortam, pessoas que querem tirar a própria vida, pessoas que querem arrancar roupa, sair nu pelo mundo afora. Perturbação mental. Mas Jesus entrou na vida daquele homem. E de endemoniado, ele se tornou um pregador do Evangelho. De lunático, fora de si, ele ficou sã, em perfeito juízo. Isso é o que Jesus faz por nós. Jesus é o nosso escudo, ele é o nosso Salvador. O diabo pode até matar o nosso corpo, mas com a permissão de Deus, é claro, mas não pode matar a nossa alma. Porque Jesus é o nosso protetor, ele nos guarda. Com Jesus, somos a maioria. Amém? É no nome de Jesus. Em nós, em si, não temos poder. Mas no nome de Jesus e no poder do Senhor, podemos todas as coisas. Ele mesmo disse: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a autoridade não vem de nós, vem de Deus, não vem da terra, vem do alto. E nós temos que crer nisso. Deus tem para mim, para você, poder. Não para viver um evangelho somente de palavras, mas com poder para a glória do Senhor. Então, o Senhor também nos guarda de tropeços.
quando em oração dependemos dele. Somos o quê? Estamos no terceiro ponto, guardados por Jesus Cristo. Somos guardados. Guardados de quê? Até da tentação, amados, quando dependemos dele. Lá em Judas, quando ainda vamos estudar mais à frente, 24 e 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Mais à frente, nós vamos ver que Deus guarda os anjos caídos e os apóstatas para o julgamento. Mas na referência de hoje, nós vemos que Deus guarda os seus filhos para a glória. E glória a Deus por isso. Sendo assim, não podemos deixar de ver, nessa conclusão desse ponto, a trindade divina nessa tríade que acabamos de estudar. O cristão, já vimos, ele é chamado pelo Espírito Santo, amém? Ele é um amado por Deus, o Pai, e ele é guardado por Jesus Cristo. Isso não quer dizer, no entanto, que é só o Espírito Santo que nos chama, e nem mesmo que é só o Pai que nos ama, e nem mesmo que é só Jesus Cristo que nos guarda. Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de distintos, são um. E mais, não são três deuses, mas só um Deus revelado em três pessoas. Deu um nó? É difícil de entender? É, mas é uma revelação bíblica. Meyer Pillman, em seu excelente livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele explica melhor essa doutrina fundamental das Escrituras, sobre a Trindade. Ele diz assim: os três cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. O Pai é preeminentemente o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo são tidos como cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente o Redentor, mas Deus, o Pai, e o Espírito Santo são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. O Espírito Santo é o santificador, mas o Pai e o Filho cooperam nessa obra. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tomar sobre si a natureza humana. Ele foi dado um novo nome, Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Mas, ao mesmo tempo, os três cooperam. Há uma harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, o Pai testificou do Filho em Mateus 3,17. Lembra dessa expressão quando Jesus estava sendo batizado nas águas? E eis que uma voz do céu dizia, a voz do Pai: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Mas antes o Espírito Santo já tinha descido sobre Jesus em forma de pomba. O Filho testificou também do Pai, lá em João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então ele já está apontando para o Pai. E o Filho, Jesus, testificou do Espírito Santo, em João 14,26. Mas aquele Consolador, o Filho falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E mais à frente, o Espírito Santo vai testificar do Filho. Em João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então qual a missão do Espírito Santo aqui na Terra? Apontar para Jesus. Jogar o holofote para Jesus e não para ele mesmo. Aí a pergunta: isso tudo é difícil de se compreender? Para mim é. Talvez para você também seja. Mas como poderia ser de outra maneira, diz Meyer Pillman, visto que estamos tentando explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso? Como que, se fosse fácil de entender, Deus não seria Deus?
Mas será que é por ser difícil de entender que nós vamos negar essa doutrina, esse fato? A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não uma doutrina concebida pela razão humana. Ela é revelada na Bíblia e não inventada por um grupo de teólogos. Então nós somos o quê, amados? Somos amados por Deus Pai, somos chamados pelo Espírito Santo e somos guardados em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Então tenha essa palavra em mente. Você não está só. Você não está sozinho nessa guerra para lutar. Juntos, lado a lado, nós vamos caminhar. Amém? Vamos estar orando. Tinha mais algo a falar aqui, mas vou deixar para a próxima oportunidade, para não alongar muito. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos dar uma pausa daqui a pouco e voltaremos para o nosso culto, para a glória de Deus. Ó Santo Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Pai, por esse estudo, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, tem nos dado, porque fomos chamados pelo Espírito Santo. E eu creio, Pai, que aqueles que ainda não ouviram essa voz, eles vão ser chamados também por Ti, Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, da necessidade de um conserto contigo, Senhor. Só o Senhor conhece, sonda mentes e corações. Nós somos limitados, Senhor, em tantas áreas. Temos tantas debilidades, tantas carências, Senhor. Mas Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, Pai, nós Te louvamos e Te adoramos. Pai, muito obrigado pelo grande amor com que nos amou, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós somos amados em Deus Pai. Ah, Senhor, humanamente falando, nós muitas vezes não nos sentimos amados, Senhor. Não por duvidar do Teu grande amor que é demonstrado e foi demonstrado na cruz do Calvário, mas muitas vezes por causa das nossas iniquidades, muitas vezes por causa dos nossos relapsos, Senhor. Porque tanta coisa há para se fazer e tanta coisa muitas vezes nós negligenciamos na Tua obra, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz entender que, mesmo em meio às nossas fragilidades, às nossas negligências, nós somos amados por Ti, Senhor, e que possamos entender que não é por sentimento. Muitas vezes não nos sentimos amados, mas somos amados em Deus Pai, porque Deus amou o mundo e nós fazemos parte desse mundo de tal maneira, um amor inexplicável. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o que havia de melhor, não enviou um anjo, um arcanjo, um querubim, mas enviou o Seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Essa é a prova do Teu grande amor por nós, Senhor. Que cada um aqui nessa manhã venha ser abraçado por Ti, Senhor. Venha crer, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. E que, Pai, em nome de Jesus, por mais fundo que estejamos, Tu és poderoso para estender as mãos e nos levantar, e nos dar mais uma chance, e nos levantar novamente, Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Pai, talvez que tenha já desanimado nessa caminhada, está talvez indo à igreja só por um protocolo, só para bater o ponto, Senhor, mas Tu és poderoso para fazer, Senhor, infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Muito obrigado porque somos também guardados em Jesus Cristo, Senhor. Obrigado porque cremos que os Seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal. E quando algo de mal acontece, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem um propósito e não cabe a nós questionar os desígnios do Senhor. Mas acima de tudo, Pai, Te louvamos, porque somos guardados do inferno eterno, da condenação final, Pai. Se perseverarmos até o fim nessa caminhada, segura em nossas mãos, Senhor. Nos sustenta, Pai. Precisamos de Ti, carecemos de Ti, precisamos da Tua força, porque estando contigo, nós somos mais fortes, porque maior é o que está conosco, maior é o Espírito Santo que está conosco, maior é Deus Pai, Deus Filho que está conosco do que tudo aquilo que está no mundo, Pai.
Muito obrigado por tudo. Fica conosco. Abençoa, Pai, tudo que será feito ainda, os louvores que serão entoados e a mensagem que será pregada, Pai. Que seja tudo na direção do Teu Santo Espírito e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados?